Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula nossa, né? Hoje nós vamos falar de perda de carga no escoamento, encanamento e condutos. Essa aula está um pouco, às vezes, repetitiva, pode parecer um pouco repetitiva em alguns momentos, mas é porque eu quero deixar bem firme na cabeça de vocês o que é um conduto livre, conduto forçado, número de Reynolds, que é muito importante para esse tipo de escoamento, para saber se ele é laminar, turbulento ou de transição. Enfim, vamos continuar isso aqui. Algumas partes eu vou parar, passar mais rápido, outras eu vou parar mais devagar. Vamos lá. Ó, isso aqui é mais uma outra definição de conduto forçado, ou também tem outro nome chamado sob pressão. Ele considera forçado o conduto no qual o líquido escoa sob pressão diferente da atmosfera. Aqui já está relacionando o conduto forçado com uma pressão. Até então era o seguinte, conduto forçado era aquele que estava totalmente preenchido, de uma forma grosseira de se ver. Aqui agora já diz que o conduto forçado ele está num líquido, no qual o líquido tem uma pressão diferente da atmosfera. A pressão atmosférica é um atm ou 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascal, só para relembrar. E a canalização, ela funciona sempre totalmente cheia e o conduto é sempre fechado. Aí, ó, já está juntando aquela primeira definição. É a pressão diferente da atmosfera e o conduto sempre cheio. São, em geral, de seção circular constante. É aquele negócio que você pegar uma mangueira, que ela tem aquela seção circular sempre uniforme e constante, ou seja, não vai ter um estrangulamento ou um alargamento no caso da do nosso conduto, né? O fluido ele pode escoar no sentido descendente ou ascendente. É aquilo. Ele pode escoar ou para baixo ou para cima. Vai depender, no caso, dessa diferença de pressão. São chamados de tubos ou canos. Um conjunto cano constitui uma tubulação ou encanamentos. Ou seja, canalização de distribuição de água na cidade, canalização de recalque, etc. Ou seja, na hora que você começa a ter uma caixa d'água, por exemplo, e essa caixa d'água distribui pela tubulação da sua casa, é um conduto forçado que a gente está fazendo, ok? Então, ó, vamos para lá. Um conduto forçado ou sob pressão. É o que eu estou falando aqui, ó. Aqui eu tenho um líquido, ele está nessa mangueira aqui passando e vai para esse outro reservatório, através desse conduto aqui, ó, dessa área aqui, ó. A mangueira aqui passando e vai escoando para cá. E você vê que tem já, ó, se ele tivesse nessa linha reta aqui direto, seria a mesma pressão atmosférica. A partir do momento que você tem diferenças na tubulação aqui, tu passa a ter uma pressão maior que a da atmosfera. Então, ou seja, tu passa a ter aqui uma diferença de pressão, classificando então esse conduto forçado. Os condutos livres. Já ele apresenta qualquer ponto da superfície livre, pressão igual à atmosférica. Ou seja, seria aquela que ela estaria com uma bolha de ar, por exemplo. Um líquido passando e o ar em cima dele, uma camada de ar em cima dele. Nas condições limite, em que o conduto livre funciona, totalmente cheio, na linha de corrente junto à geratriz, que é a parte do meio, superior do tubo, a pressão deve igualar-se à pressão atmosférica. Ou seja, na parte superior dos tubos, a pressão ela é bem próxima, na verdade, né? Tem um pouquinho de erro, à pressão atmosférica. Mas como ela está bem próxima, a gente considera que elas são iguais. Aí ela sempre funciona por gravidade, ou seja, você vai largar e a gravidade vai fazer todo o caminho do fluido. Ó, é um sistema de esgoto, aquedutos livres, canais livres, cursos de águas naturais. Tudo isso não tem influência nenhuma de um reservatório. Isso tudo aqui é apenas a gravidade que faz ele escoar. Aí aqui, ó, o conduto livre que eu estou falando, ó, começa aqui a colocar aqui, ó, aqui o reservatório, ele escoa simplesmente pela diferença pela gravidade aqui que ele está falando, ó, o peso dele que vai saindo aqui escoando para esse reservatório.
É a gravidade que vai fazer com que o fluido comece a escoar daqui de cima para aqui para baixo, ok? E aí a gente volta a falar do número de Reynolds mais uma vez. Por quê? Ele é um parâmetro que leva em conta a velocidade entre o fluido que escoa e o material que envolve uma dimensão linear típica, ou seja, diâmetro de profundidade, etc. Ou seja, e a viscosidade cinemática do fluido. A nossa expressão a gente já sabe, ó, o Reynolds ele é a velocidade do fluido vezes o comprimento ou o diâmetro que ele está escoando, né? Na verdade, o diâmetro da tubulação sobre esse Ni. Esse Ni aqui é a viscosidade cinemática do fluido e a unidade é metro quadrado por segundo. Lembrando que essa viscosidade cinemática ela é uma relação entre aquele Mi e a densidade do fluido. A gente já tinha visto nas aulas anteriores. Esse número de Reynolds para a seção circular, ele é dado aqui, ó, Reynolds é igual a V vezes o diâmetro da circunferência sobre o Ni. E para seções não circulares, já vai ter uma nova fórmula de Reynolds aqui. Ela vai ser 4 vezes o raio hidráulico vezes a velocidade sobre o Ni. Esse raio hidráulico ele é a relação entre a área molhada e o perímetro molhado que ele está te dando. Ou seja, tu vai ter que calcular a área onde o fluido está escoando e depois o perímetro, que é só a parte em volta, dependendo da geometria dessa seção que é não circular. Aí, por exemplo, se for um retângulo, a área é base vezes altura. Você iria calcular a base vezes altura, que teria aquela lingueta de água, e o perímetro molhado seria se você pegar exatamente a soma de todos os lados para eles. E pegando essas duas daqui, dividindo uma pela outra, você tem o chamado raio hidráulico. Ok? Aí, ó, voltamos a falar de novo dos tipos de movimento. Que aí o Reynolds ele classificou em 3. Laminar, se for o Reynolds menor que 2.000. Se tiver entre 2.000 e 4.000, ele está no movimento de transição. E se ele for maior que 4.000, a gente já sabe que ele está no regime turbulento, no movimento turbulento. E aqui agora começa a ter uma outra situação aqui. Ó. O que nós temos aqui? Nós temos uma tubulação que está escoando, uma canalização, um fluido. O plano de referência está aqui embaixo, em cima. Aí nós temos um fluido aqui, uma marcação dele cheio, e nós vamos ver aqui nesse outro tubo aqui uma outra marcação menorzinha. Essa primeira marcação onde tem os fluidos, a distância entre eles, nós chamamos de linha piezométrica, que é exatamente a distância que nós temos entre essa parte aqui de fluidos. Quando nós ainda continuamos o cano e temos aqui o ar e outra parte aqui também do ar, essa diferença que é paralela a essa linha piezométrica é chamada de linha energética. Tá? E aqui nós temos alguns valores para a perda de carga na linha energética é essa daqui. Aí nós temos aqui algumas fórmulas, mas a gente vai para chegar na equação de Bernoulli. Ó, aqui é a parte que a gente fala das perdas por altura. Aqui é a parte que temos de velocidade cinética e aqui é a parte da pressão. A mesma coisa nós temos aqui atrás, ok? Nesse outro lado. E podemos calcular essa perda de carga aqui depois com algumas fórmulas. Ó, no regime laminar, a perda de carga ela é devida inteiramente à viscosidade do fluido. Aqui a velocidade do fluido junto à parede é 0, ou seja, quando o fluido está vindo aqui escoando, passando por esse diâmetro aqui, essa tubulação, nesse ponto e nesse ponto, a velocidade dele aqui é 0. Nesse ponto aqui, bico aqui, ela é a máxima. Ele faz tipo isso daqui, essa barreira aqui, no escoamento laminar e uniforme. Ele começa aqui com uma velocidade, vai com outra, atinge o valor máximo, começa a reduzir e volta para aquela outra ali. É como se fosse um espelho. Você faria um espelho aqui. Essa primeira parte aqui do máximo é a parte do meio da tubulação. E aí depois o escoamento volta a decrescer para ficar uniforme.
Já o regime turbulento, a perda de carga ela se dá devido à viscosidade e à rugosidade nas paredes de turbulação, que causa maior turbulência ao fluido. Então, ó, sigma, que é essa parte aqui, esse pedacinho aqui do fluido, é uma tensão de cisalhamento, que a gente já tinha visto na aula retrasada, que era o μ dV dx, que era uma taxa de velocidade em função da distância. E D é o diâmetro, como a gente já tinha visto. Aqui ele começa a ter, se você começar a ter uma parede irregular, você já vai começar a causar uma turbulência. Ó, e aí com isso nós podemos calcular essa perda de carga unitária, que aí começa uma outra forma. Não é mais aquela fórmula que a gente já viu de perda de carga. Isso aqui, ó, por definição, perda de carga unitária é a razão entre a perda de carga contínua ou total, que a gente teria que calcular a perda de carga total, e o comprimento do conduto, L. Então, ou seja, nós iríamos calcular a perda de carga por uma daquelas fórmulas antigas, de HF, e dividiríamos pelo conduto, pelo comprimento do conduto. Aí nós temos a perda de carga unitária, onde HP é a perda de carga entre os pontos 1 e 2. Ó, aí a gente volta para cá, ó, entre os pontos 1 e 2, tá? E o L é o comprimento do conduto naquele espaço entre o 1 e o 2. Se eu estou calculando a perda de carga ela é pontual. Você vai ter que calcular ela entre trechos. Você não pode calcular, por exemplo, ela do início de uma tubulação até metade depois ao fim, sei lá. Se na verdade você vai pegar e escolher uma referência entre dois pontos, desde que já esteja teoricamente uniforme o fluido lá dentro, e aí você calcula esse tipo de perda de carga dentro daquele limite que você colocou o comprimento da tubulação, do conduto. Aí, ó, essa perda de carga ao longo das canalizações, elas são ocasionadas pelo movimento da água na própria tubulação. Ela admite-se que essa seja uniforme, como eu estava acabando de falar, em qualquer trecho de uma canalização de dimensões constantes, independente da posição da canalização. Independente entre aspas, porque olha só, na entrada de água e na saída de água não tem-se uma distribuição uniforme. Você está completando, começando a completar. É como se você estivesse enchendo uma garrafa de água. No início, ela não está uniforme. Depois que ela fica uniforme, conforme vai preenchendo todo aquele espaço. Aí, ó, perda localizada, locais ou acidentais. Essas daí são as perdas ocasionadas pelas peças especiais em demais singularidade de uma instalação. Ou seja, quando você coloca um joelho, uma válvula, um registro, qualquer outro tipo de material, qualquer outro tipo de peça que faça com que o fluido ele tome uma distância diferente, uma direção diferente, aí você está dizendo que tem uma perda localizada, tá? Aí essa perda, cada material aqui, curva, registro, válvula, cotovelo, tem já registrado para determinadas polegadas, ou o comprimento dela, no caso, né, se você for ver o diâmetro em milímetros, um valor de perda já significativa. Aí estamos aqui, ó, essas perdas são importantes nas canalizações curtas como peças especiais. Nas canalizações longas, o seu valor é frequentemente desprezível comparadas com as perdas ao longo da tubulação. É aquilo que eu estava falando para vocês. Se você tem um tubo de 10 quilômetros e coloca um joelho, a perda de carga em relação a isso é desprezível. Um joelho de 30 polegadas, de 2 polegadas, esse aí é desprezível perto desses 1 quilômetro. Agora, se você tem uma canalização de 30 centímetros e coloca um joelho, uma válvula de 2 polegadas, aí não, aí tu tem que considerar essa perda, porque os valores são próximos. Então, ó, vamos lá. As formas mais utilizadas para determinar a perda de carga ao longo das canalizações, nós vamos escrever aqui algumas. Ó, para o regime laminar, ou seja, para Reynolds menor que 2000, não importa o tipo de tubo, pois a velocidade junto ao mesmo é zero, como a gente já estava vendo, já tinha visto ali na conduta. Nesse caso, apresentamos uma fórmula em 3 versões. Ó, HP, que é a perda de carga, é 128 sobre πg Ni vezes L vezes Q sobre D a quarta.
O Ni, a gente já sabe, aqui na verdade não é Ni, é V. Não, é o Ni mesmo, perdão. Ni, que é aquela viscosidade cinemática. L é o comprimento do conduto. Q é a vazão que ele está. E D é o diâmetro que a gente tem ele elevado à quarta. Ou também pode ser isso daqui, ó, 32 Ni sobre G vezes velocidade sobre D ao quadrado vezes L. Isso aqui é conhecido como a fórmula de Hagen-Poiseuille. Ou seja, qualquer uma dessas duas aqui você pode utilizar. E qual você vai utilizar? Vai depender do que ele está te pedindo. Se por um acaso ele te der aqui vazão, tu vai usar essa daqui. Se ele te der comprimento e velocidade, tu vai usar essa daqui, ok? E a fórmula universal aqui que a gente já tinha visto, só que de uma outra forma. Ó. Aqui, ó, 64 sobre Reynolds. Lembra que na aula passada eu falei que a gente podia calcular o fator de atrito como sendo 64 sobre Reynolds? Aqui eu poderia substituir pelo F, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G, vezes o comprimento da tubulação sobre o diâmetro dessa tubulação. Essa aqui é conhecida como a fórmula universal, tá? Aí aqui, onde eu acabei de falar tudo aquilo, ó. HP é a perda de carga, L é o comprimento da tubulação, D é o diâmetro, Q é a vazão, V é a velocidade, G é a gravidade, que ele bota que é o valor 9,8, e esse aqui, N, na verdade é aquele Ni, que parece um Vzinho, é a viscosidade cinemática do fluido. E RE é o número de Reynolds, como a gente já tinha visto, que é um número adimensional. O que significa ser um número adimensional? Na hora que você calcula ele, ele não tem unidade. Ele vai dar aquele número e aquele número é a resposta. Ó, para o regime turbulento, existe na literatura um grande número de fórmulas. Nós só vamos ver as mais utilizadas. A mais utilizada aqui no Brasil é a de Hazen-Williams. A fórmula de Hazen-Williams é recomendada para diâmetro maior que 50 milímetros ou 2 polegadas. A seguir é representada em 3 versões. Ó, a primeira versão, que fala com a velocidade do fluido, ele é 0,355 vezes C vezes D elevado a 0,63 vezes esse J. Esse J a gente já sabe que é aquela carga, perda de carga unitária, o coeficiente de carga unitária, como a gente já tinha visto. Esse D é o diâmetro da tubulação e esse C que apareceu aqui, ó, é um coeficiente que depende da natureza da parede do tubo, ou seja, o material que vai determinar aquela tubulação vai ter um valor de C para esse cara daqui. O J, para calcular a nossa perda de carga unitária, é 10,643 vezes a vazão elevada a 185 vezes o diâmetro elevado a menos 4,87 vezes esse coeficiente elevado a menos 1,85. E a nossa vazão, que depende, é 0,2785 vezes o coeficiente vezes o diâmetro elevado a 2,63 vezes a perda de carga de 0, elevado a 0,54. Aí nós vamos ver que esse coeficiente, como ele depende da natureza da parede, está aqui nessa tabela. Ó. Por exemplo, nós temos aqui, vamos considerar apenas valores novos, tá? Se você tem um aço corrugado, ele vale 60. Aço rebitado, 110. Chumbo, 130. Concreto de acabamento comum, também 130. Ferro fundido, aqui é fundido não, fundido. Revestimento epóxi, não, é fundido mesmo. Revestimento epóxi, 140. Latão, 130. Tijolos, condutos com bom acabamento, 100. Ou seja, são os dados valores de C para a gente colocar ali. É claro que conforme você vai passando o tempo, né? Você está vindo aqui tendo uma perda de 10 anos. Quando faz 10 anos, uma perda. 20 anos, outra perda. E por aí vai, ok? Vamos ver a primeira fórmula aqui recomendada para diâmetro menor que 50 milímetros, que são as formas de ferro, Ripley, Axial. Não sei como é que fala esse cara não, Axial, tá? Aí tá lá. Quando nós temos canos de aço galvanizado conduzindo água fria, que é o equipamento mais adequado para se colocar quando conduzindo água fria, nós temos aqui a nossa perda de carga é 0,002021 vezes a vazão elevada a 1,88 sobre o diâmetro da tubulação elevado a 4,88. Quando nós temos como de cobre, PVC ou latão conduzindo água fria, nós temos a vazão sendo 55,934
vezes o diâmetro elevado a 2,71, vezes a nossa perda de carga elevada a 0,57. Cono de cobre, PVC ou latão conduzindo água quente. Aí aqui a nossa vazão, ela é dada 63,281 vezes diâmetro elevado a 2,71 vezes J elevado a 0,57. Esse fator permanece. A única diferença que permanece aqui, ó, é exatamente nesse primeiro númerozinho daqui, devido exatamente à água ser fria ou ela ser quente. Aí nós vimos aqui essa forma de Darcy-Naisbitt, né, sei lá, a apresentação americana ou a chamada fórmula universal, que a gente já tinha visto para a perda de carga. Ele é o fator de atrito vezes o comprimento sobre o diâmetro da canalização vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes G. Esse fator de atrito é aquele que a gente falou. Ou a gente apresenta 64 sobre Reynolds, se for no regime laminar, ou então a gente calcula através do número de Reynolds, e aí nós vamos ver no nosso diagrama de Moody o valor correspondente a ele. Aqui, ó, determinação desse coeficiente de atrito na fórmula universal. Porque agora nós vamos começar a colocar irregularidades na parede. Ó, a aspereza da parede e a altura média. As irregularidades na parede interna de conduto provocam sua aspereza. Seja a altura, que é esse pedacinho aqui, ó, média dessas irregularidades. Ou seja, tu está tendo irregularidade, tu vê aonde tem o maior pico e traça uma linha aqui. E nessa linha do maior pico até a base, é essa distânciazinha E que a gente chama de aspereza, ok? E aqui nós temos o diâmetro do fluido. Então, o fluido passando aqui. É claro que aqui, ó, vai gerar uma certa turbulência nesse comportamento do fluido. Ó, na camada, se a gente tem uma camada laminar, segundo a hipótese de Prandtl, junto à parede interna do conduto formado de uma película de escoamento laminar, em um conduto de diâmetro D, essa película ou camada laminar tem a espessura. Ó, nós temos aqui uma espessurazinha e nós temos um outro delta aqui. Esse delta aqui é a distância entre, é onde só tem o fluido passando. É como se eu traçasse uma linha reta aqui e desprezasse essa aspereza aqui. E se eu desprezar essa aspereza, eu vou ter esse delta, que é só o caminho que o fluido está passando. E o Prandtl, ele falou que esse delta, que é o caminho que o fluido está passando, ele é 32,5 vezes o diâmetro da tubulação sobre o número de Reynolds vezes a raiz quadrada daquele fator de atrito, do coeficiente de atrito. E esse delta ele só tem na camada laminar, tá? Para poder calcular. Após a camada laminar, fica a zona de movimento turbulento, que é exatamente esse pessoal aqui, ó, onde tem essa aspereza aqui. Como a espessura D, esse pessoalzinho aqui, é muito pequeno, o escoamento do fluido ocorre praticamente apenas na zona de movimento turbulento. Então, ou seja, ele vai acontecer, né, nessa região, mas não vai fazer diferença alguma em relação ao comportamento do movimento do fluido. Vamos aqui, ó, conduto liso e rugoso, regime turbulento. Aqui já começa a ter uma relação entre esses dois valores aqui, ó. O conduto liso ele ocorre quando essa esperteza aqui, essa aspereza, na verdade, ela tem um valor de 1/3 desse valor de delta. Então, você vai calcular aquele valor de delta e vai calcular esse E. Se esse E aqui for menor que 1/3 desse valor, então nós estamos no conduto liso. Aí todas aquelas irregularidades vai ser descartada e no nosso regime está no regime laminar. Conduto rugoso. Esse tipo de E tem interferência direta sobre a turbulência e, portanto, sobre a perda de carga. Nos condutos rugosos distinguem-se dois tipos. O regime turbulento de transição, que é aquele, ó, entre 1/3 de delta, o valor da minha aspereza menor que 8 vezes o valor do delta. Então, entre esses dois valores, o F depende da natureza do fluido, da rugosidade relativa, que é pegar o valor desse Ezinho aqui e dividir pelo diâmetro hidráulico,
do tubo. Neste caso, apenas a parte da aspereza atravessa a camada laminar, contribuindo com a turbulência. Ou seja, nós temos aqui um valor de uma camada delta. Esse delta aqui, ó, esse pedacinho está mais ou menos entre esses dois valores, e o fluido vai passar aqui contribuindo, vai tendo uma turbulência nesse fluido. E quando o regime de turbulência plena? Ele ocorre quando esse E aqui ele é maior do que 8 vezes o valor do delta. Nesse caso, as irregularidades essas são muito grandes em relação à espessura da camada laminar, ou seja, a camada de fluido. As mesmas perfuram totalmente a camada e concorrem para o aumento e manutenção da turbulência. Nesse regime, o F depende da rugosidade relativa, que é a aspereza dividido pelo diâmetro do tubo, e independe do número de Reynolds, porque já vou estar já no regime turbulento. É só o valor desse cara aqui. Aí tem algumas fórmulas para determinar o coeficiente F. Ó, as fórmulas para condutos lisos em regime turbulento são essas duas fórmulas aqui, ó, a fórmula de Von Karman e Prandtl, que é 1 sobre raiz de F igual a menos 2 logaritmo de 251 sobre Reynolds vezes raiz de F. É um negócio assim, é feia a fórmula, mas se você for fazendo com ela passo a passo, primeiro calcula Reynolds, depois calcula o valor de F, enfim, nós vamos conseguir chegar o logaritmo desse cara aqui, nós vamos conseguir chegar no resultado. E a fórmula de Nicurádice também, ó. O F é como se fosse uma equação exponencial, 0,0032 mais 0,221 vezes número de Reynolds elevado a menos 0,237. Ou seja, essa daqui já é mais simplesinha para calcular do que essa daqui, ok? E agora algumas fórmulas específicas para os condutos rugosos no regime turbulento de transição. Temos a fórmula de Colebrook, que é parecida com a fórmula anterior, só que aqui nós temos um terminho a mais, ó, que é 1 sobre 3,71 E sobre D. Entra aqui, ó, aquela contribuição da aspereza com o diâmetro da tubulação. E temos também a fórmula de Moody. Essa fórmula de Moody é esses valores aí que a gente está até agora colocando aí. 0,0055, aí abre colchete, 1 mais 20.000 E sobre D, mais 10 elevado a sexta sobre Reynolds, elevado tudo isso a 1/3, ou seja, tu tira a raiz cúbica desse cara tudo, né? Aí nós poderemos calcular pela fórmula de Moody ou de Colebrook, dependendo do tipo de exercício, ok? Aqui agora, uma outra fórmula aqui para conduto específico no regime de turbulência plena, ou seja, 100% turbulento. É aquele mesmo valor, 1 sobre raiz de F, igual a menos 2 log de 1 sobre 3,71 E sobre D, ou F é igual a 1,74 menos 2 log de 2 vezes E sobre D, elevado tudo isso a menos 2. Ok? Isso é como se fosse uma fração e aquele cara elevado ao quadrado no denominador. Bom, fórmula geral para o cálculo de F. Como eu falei, recentemente Swamy, ele em 1992, ele apresentou uma equação geral para o cálculo de fator de atrito válida para todo tipo de escoamento. Então, o que acontece? Essa fórmula aqui serve para regime laminar, turbulento, transição, turbulento. Se você for ver assim, é só você colocar tudo isso daqui os valores todos para calcular, e você pode calcular o fator de atrito nesse cara aqui apenas. Pegar essa fórmula geral aqui e descobrir se, por exemplo, de repente, o que regime ele está também, né? Então, aqui, ó, meu fator de atrito é 64 sobre Reynolds elevado ao oitavo, mais 9,5 ln, né, de E sobre 3,7 D, mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, menos 2.500 sobre Reynolds. Tudo isso elevado a menos 16, elevado a 0,125.
Observação, o valor de F também pode ser determinado através de diagramas, tais como o de Moody e o de Rolls. Como a gente viu, né? A gente já pode calcular também o F em cima do fator de atrito do diagrama de Moody, como a gente já tinha visto em aulas anteriores. Bom, vamos lá então. Aqui, ó, nós estamos dando aqui tubulações, alguns valores de materiais, né? E o valor do F, quando for novo, liso, enfim, alguns fatores já calculados. Aqui é uma tabela de viscosidade, numa determinada temperatura, na verdade, da água, né? Aí nós temos aqui a temperatura, por exemplo, a viscosidade da água em temperatura ambiente, que é aproximadamente 27, que é 26 graus Celsius, é 0,000000876. É a viscosidade cinemática, aquele Ni. Então, a temperatura influencia no valor dessa nossa viscosidade cinemática. Aqui, ó, na verdade, são alguns fatores, um gráfico não, uma tabela que eu coloquei para colocar um problema assim, tipo 1. O que seria? Se ele te dá apenas diâmetro e vazão, e a incógnita é o nosso perda de carga e velocidade cinemática, velocidade, né? No primeiro passo, nós calculamos a velocidade, que é a vazão sobre a área, depois calculamos o Reynolds, determinamos o E sobre D, que ele vai te dar o tamanho lá, e com isso usamos a fórmula de Darcy, pegamos os valores dele no diagrama de Moody, e pegamos aqui depois a fórmula de Darcy, que é a fórmula geral, e calculamos a nossa perda de carga. Isso daqui, na verdade, são vários modos de calcular essa perda de carga, tá? Não vou me ater muito a esse gráfico agora, não. Quando a gente precisar dele, a gente volta nele. Aqui agora, ó, perda de carga localizada em canalizações. As canalizações, qualquer causa perturbadora, qualquer elemento ou dispositivo que venha estabelecer ou elevar a turbulência, mudar a direção ou alterar a velocidade, é responsável por uma perda de energia. Em consequência da inércia do turbilhonamento, parte dessa energia mecânica disponível converte-se em calor e dissipa-se sob essa forma, resultando numa perda de carga. São exemplos daqueles que a gente tinha falado, peças especiais, conexões, válvulas, registros e medidores. Métodos para determinação de perda de carga localizada. O primeiro método é dado por essa expressão aqui geral. Ó. A perda de carga ele é um valor de K, que é um coeficiente tabelado, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Esse coeficiente, nós dependemos do tipo do material. Ó. Por exemplo, a peça. Se eu tenho um bocal e o fluido vai passar por esse bocal, o valor de K é 2,75. Se eu tenho um cotovelo de 45 graus, o valor é 0,40. T, saída de lado. Ou seja, é um T com uma saída lateral. 1,30. Registro de ângulo aberto. 5. Válvula de pé. 1,75. Essas peças aqui vão começar a entrar agora na distribuição da perda de carga, para a gente poder calcular a perda real e corretamente falando. Quando você tem, por exemplo, uma caixa d'água e ela sai distribuindo, ela é montada por várias saídas dessa, várias peças dessa. E com isso influencia na perda de carga e na forma como o fluido está chegando na sua torneira. Ok, pessoal? Aqui a galera vai cair aqui